O que é que gosta mais em Javier Milei? A cifra de 5 milhões de pobres que conseguiu atingir no primeiro ano de mandato, o negacionismo climático, certo, ou as publicações nas redes sociais em que diz que os países socialistas são maus porque têm muito sexo gay? Calorosas saudações, e é quase tão provável o Bernardo Blanco ser o próximo líder da Iniciativa Liberal como eu começar este vídeo logo a pedinchar likes. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 160 mil subscritores, para lá caminhamos, e partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição, e relembro que as mesmo últimas t-shirts da Cultivem-se estão à venda com 50% de desconto a 11,99 no primeiro link da descrição em cultivem-se.pt. Cultivem-se sem o hífen. Ora, vamos então ver este momento televisivo. Isto é uma entrevista até comprida, mas selecionei aqui os melhores momentos porque acho que vale a pena a vários níveis. Vamos ver. No dia em que o relatório anual de segurança interna disser que pessoas com determinada nacionalidade cometem mais crimes, que conclusão é que vai ser possível tirar? Depende. Se disser que 99% das pessoas de um determinado país estão a cometer crimes, eu não tenho problema nenhum em dizer que se calhar temos de olhar para essa situação. Agora, não estou à espera que seja isso que diga, até pode dizer o contrário. Até pode dizer, olha, nenhuma pessoa deste país afinal comete crimes, e andamos a ouvir esta retórica. E por isso o que eu acho é, os dados por si, mas nesse claro exagero dos 99%, não são discriminatórios, não é? Os dados por si não são discriminatórios. Agora, nós temos é de ter mais informação, porque também digo-lhe já, estamos sempre com a conversa do combate à desinformação. Também só se combate a desinformação se efetivamente tivermos informação, tivermos dados. Mas em que é que isso pode ajudar? Essa é que é a minha questão. Se de facto o relatório de segurança interna disser que 99% das pessoas oriundas de França, para não usarmos um daqueles países que estão mais associados aos estigmas, cometem um determinado tipo de crime, o que é que vamos fazer? Impedir os franceses de entrar em Portugal? Por exemplo. Agora, eu tenho a certeza que isso não irá acontecer. Não é? Estamos a falar de um outlier, de um cenário extremo. Porque acredita que a nacionalidade está associada pode estar associada ao cometimento de crimes? Porque acredito que os dados são dados, e efetivamente, se virmos que está a haver algum problema muito grave em relação a um determinado caso, temos de olhar para ele. Antes de continuarmos, há aqui uma coisa gira, sabem? Porque o Bernardo Blanco diz de forma perentória, logo assim direto, o jornalista pergunta-lhe então, mas se 99% das pessoas de França que estiverem a vir para Portugal cometerem crimes, vamos impedir as pessoas de França de vir para Portugal? E o Bernardo Blanco diz, por exemplo, como uma solução. E o jornalista fica um bocado chocado. Obviamente que isto é uma realidade hiperbólica, extremamente exagerada, não é? Mas é assim, se praticamente 100% das pessoas de um determinado local vêm para aqui e cometem crimes, significa que estamos a falar de, potencialmente, possivelmente, redes criminosas, grupos criminosos, a atuarem na circulação de pessoas entre esse determinado país e Portugal. Portanto, tem que ser parado de alguma forma, talvez um bocadinho mais radical, mas também estamos a falar de 99%, que era o exemplo hiperbólico, exagerado, colocado. Agora, aqui a questão é, as diferenças de viagem, de migrações entre um país ou outro país, essas diferenças já existem neste momento. Eu, por exemplo, se quiser viajar de Portugal para fora do espaço Schengen, eu preciso do meu passaporte. No entanto, se eu quiser ir para um país dentro do espaço Schengen, eu não precisarei, ou dentro da União Europeia, no caso, eu não irei precisar do meu passaporte. Posso pegar no bilhete de avião, tenho o meu cartão de cidadão comigo e está a andar tranquilamente. Porquê? Porque houve um consenso maioritário dentro da maior parte dos países europeus que havia uma similitude cultural de tal forma hegemónica que era tranquilo viajar desta forma dentro de grande parte dos países europeus. Ou seja, essa diferenciação entre a circulação das pessoas e migrações entre uns países comparativamente aos outros existe. E existe pela questão da similitude ou da diferença cultural. E é uma coisa perfeitamente normal. E não só cultural, também a nível institucional. Obviamente que as instituições europeias são mais similares umas com as outras, até por questões morais, éticas, culturais também, do que propriamente países do Médio Oriente ou do Norte da África. Estou aqui a dar exemplos, podia ser de outra parte do mundo, não é? Portanto, acho que é uma coisa que não deveria ser polémica e nos dias de hoje é polémica. Infelizmente, que eu acho que é uma coisa perfeitamente normal, banalíssima, de senso comum. Parece-me que nós entramos aqui num cenário quase de extremo ao outro extremo, não é? E eu acho que a maioria das pessoas nem se revê nisso. Há uma área cinzenta no meio, não é? Nós, efetivamente, a meu ver, até 2017, tínhamos boas regras de imigração equilibradas. Certo. O que aconteceu foi que, com a geringonça que o Partido Socialista se extinguiu o CEF, criou-se o regime da manifestação de interesse,
trocou-se a prova de meios de subsistência, que é uma regra nacional, mas europeia, por termos de responsabilidade que ninguém verificava, montaram-se redes que depois, em conjunto com algumas juntas, temos dezenas de autorizações de residência, este tipo de contratos, promessas de contrato, falsos, literalmente falsos. Temos dezenas de casos na Justiça e, por isso, todas as alterações de regras que foram feitas com a geringonça, a mim pareceram-me erradas, e o equilíbrio que havia na sociedade, e que eu diria que era consensual, boa parte daquelas regras, até vieram de governos do Partido Socialista. E por isso havia um consenso na sociedade sobre as regras de entrada no país, que foi alterado. Agora estamos a ver as consequências. Eu diria que o mínimo a fazer é corrigir a situação, e este ano o Governo já tomou algumas medidas que parecem positivas e também acolheu algumas da Iniciativa Liberal que me parecem positivas para tentar reverter essas alterações e voltar ao equilíbrio que havia, mas já agora dizer uma coisa, de forma muito óbvia, porque até o PS já diz isto. Nós recebemos muitas pessoas de forma muito rápida. Isso, claro, que em termos de integração, leva a um problema, porque o país não tem condições para integrar tantas pessoas a uma velocidade tão grande. Isso aconteceu também devido a estas figuras legais que o Partido Socialista criou. Agora, nós temos de garantir, sim, que as pessoas são recebidas e integradas com dignidade, e não se criam aqui grupos à parte que eu acho que ninguém quer, mas, por outro lado, também temos de alguma forma diminuir o fluxo, porque simplesmente o país não tem condições para integrar tantas pessoas. O Bernardo Blanco aqui toca num ponto fulcral. Nesta parte final, toca em outros também, mas toca num ponto fulcral, que é a questão da sustentabilidade do Estado Social português. Eu sou um crítico da maior parte das dinâmicas do Estado Social. Mas ele tem vantagens. Agora, o Estado Social, para existir, tem que ter sustentabilidade. E a realidade é que a quantidade de pessoas que entrou em Portugal, depois repercute-se em necessidades alimentícias, de educação, de saúde, necessidades primárias, secundárias, quiçá terciárias, que o Estado Social, uma ou outra vez, direta e indiretamente, terá de satisfazer. Ora, se o Estado Social está cada vez mais sobrecarregado, mas não há uma quantidade maior de recursos, nem uma quantidade de incremento de riqueza ou de crescimento económico para justificar esse aumento de quantidade de necessidades da maior quantidade de pessoas que entram no país, então nós vamos entrar num período de escassez de riqueza e também de satisfação dessas mesmas necessidades básicas, que é o que vemos agora. Os serviços públicos de saúde, de educação, culturais até, estão nas ruas da amargura. Completamente. Completamente. E outra coisa, o Bernardo Blanco toca ali num ponto interessante, que foi, ele fala ali nas redes criminosas e etc, a determinada altura, já não sei se neste segmento aqui, creio eu, e é importante perceber isso, não é? Porque, reparem, vamos dar aqui um exemplo. Os Tigres do Calistão, que é um grupo praticante do terror da Ásia Central, estão instalados em Portugal, isso foi noticiado já há cerca de um ano e qualquer coisa atrás. Isto significa que qualquer pessoa que venha da Ásia Central é um criminoso e não sei o que, não sei o que mais? Obviamente que não. Agora, tendo em conta que nós temos grupos criminosos, praticantes do terror, aqui em Portugal, dessa zona, é preciso uma especial atenção. Portanto, eu acho que é fácil diferenciar, é perceber que não é toda a gente que é criminosa daquela ou outra zona a nível do globo, obviamente que não, as pessoas têm a sua individualidade e respeito pela sua própria dignidade humana. Agora, há zonas do globo, e isso é inegável, que são mais problemáticas do ponto de vista de criminalidade e afins do que outras. E isso é sabido. E se nós ignorarmos isso, então aí vamos estar também a importar problemas dessas zonas mais problemáticas do globo. Portanto, parece-me uma abordagem correta por parte do Bernardo Blanco. Proposta, que se não me engano há de ser discutida no Parlamento na próxima semana, mistura segurança com imigração. Acha que Portugal tem um problema de segurança? Eu acho que Portugal está muito melhor em termos de segurança, se olharmos para os dados do RASI, do que estava há 40, há 30, há 20 anos. Se olharmos para os dados em relação a 10 anos, nós vemos que essa tendência de descida começou a inverter. E os dados da criminalidade geral, no último RASI, já estão no nível que estavam há 10 anos. Por isso o gráfico fazia isto e agora começou a fazer isto. Eu acho que o nosso dever é estancar imediatamente essa subida, digamos assim, e tentar ao máximo que a tendência volte a ser de descida. E por isso, acho que a vantagem de Portugal estar sempre um bocadinho atrasado em alguns temas é que nós podemos olhar para os outros países e evitar alguns dos problemas que os outros países atravessaram. E por isso, primeira situação, enquanto políticos, nós, todos os partidos, olhar para o problema, tentar de alguma forma estancar já essa subida, para que pelo menos fique estagnada, porque sim, tinha havido uma tendência de descida até aos últimos 5, 6 anos, desde a pandemia.
Segunda questão que me parece importante. Eu não estou a ligar, nem nós estamos a ligar, a questão da segurança com a imigração. Até porque ainda nem há dados para isso. Agora, o que eu estou a dizer, efetivamente, é que entraram muitas pessoas num curto espaço de tempo, e nós vemos isso pelos números, e já agora dizer os números oficiais. Eu até já tenho dito isto, mas é óbvio, e o Sr. Ministro no outro dia disse isso, os números de hoje são muito maiores, obviamente, do que os últimos números que nós tínhamos. E pode-se ver isso até por proxies de números de alunos estrangeiros em escolas, Sim. etc. Eu acho que aqui, às vezes, quando se debate a questão da imigração, criminalidade, segurança, eu acho que há um problema de linguagem. Há um problema de comunicação até. Porque as pessoas dizem, há uma ligação entre criminalidade e imigração, e eu acho que a pergunta deveria ser, há uma ligação entre criminalidade e o imigrante em si? Se for isso, ligação entre criminalidade ou crime e imigrante, aí não. O imigrante per si não é um criminoso. A questão é, há processos de imigração que, ao estarem desregulados, permitem criminalidade? Sim. Ou seja, eu acho que é importante diferenciarmos. O crime pode estar ligado à imigração? Pode. No sentido em que processos de imigração desregulada permitem, ora, a imigração ilegal, ora, tráfico humano ou tráfico de droga em casos mais graves. Agora, a ligação da criminalidade ao imigrante enquanto pessoa humana é uma coisa completamente diferente. E eu acho que essa diferenciação linguística e comunicacional é importante. Eu não sei se fazem isto propositadamente para gerar buzz, talvez sim, mas eu acho que essa diferenciação é importante. Ou seja, o imigrante per si é uma pessoa juridicamente, judicialmente, humanamente, perfeitamente igual aos nacionais. Obviamente com a diferenciação de ser estrangeiro, não é? Nessa questão de nacionalidade. E, portanto, isso não o faz ser um criminoso, não é essa a questão. Agora, quando falamos da imigração, não do imigrante em si, da pessoa humana, a imigração enquanto processo pode ter correlações a atos criminosos. Ora, por grupos praticantes do terror, em casos mais graves, tráfico de droga, tráfico humano. Portanto, eu acho que é importante diferenciar-se isto em termos de linguística nas narrativas políticas que se criam. Porque acho que ficava tudo muito mais fácil de se discutir e ao mesmo tempo sem acusações que eu acho que às vezes são desnecessárias, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e que às vezes travam um bocado o debate necessário, porque isto é um problema que tem que ser resolvido, independentemente seja por partidos mais à esquerda, ao centro ou à direita, mas tem que ser resolvido. Acho que aí toda a gente concorda, ou quase toda a gente concordará. Mas eu agora não sei qual é que será o número, se será 1,5 milhão, 1,6 milhão, não faço ideia. Queremos saber brevemente. A questão é que o número basicamente mais do que triplicou num curto espaço de Deixe-me tempo. só fazer-lhe uma última questão sobre imigração, porque o Rui Rocha tem defendido a regulação precisamente da imigração, e já percebemos que o Bernardo Blanco, de certa maneira, concorda com ele, mas a imigração não é regulada pelo mercado. A imigração não é regulada pelo mercado, como assim? Podem vir pessoas... Aliás, vou-lhe dar esse exemplo. A partir do momento em que tínhamos... Não, eu posso lhe explicar. Força. O que determina a entrada de imigrantes ou não, principalmente, é a oferta de trabalho. Não, nós tínhamos pessoas, como é sabido, a vir para aqui enquanto turistas e a ficar cá. Nós tínhamos pessoas, como é sabido, com promessas de contrato efetivamente falsas, de redes criminosas, a ficar cá. Isso não tem nada a ver com o mercado. Agora, se me disser, como foi aprovado e o Governo implementou essa nossa medida, que para entrar no país é preciso um contrato de trabalho ou um visto de procura de contrato de trabalho, aí sim, são as regras do mercado, foi isso que nós propusemos e o Governo efetivamente concordou com essa medida e aplicou-a. Agora, tudo o que era as outras manifestações de interesse, os outros regimes de trocar prova de meios de subsistência por termos de responsabilidade que ninguém verificava, tudo o que são as redes criminosas que estão todas, das que já se sabem, a justiça, isso não tem nada a ver com o mercado. É errado dizermos que a Iniciativa Liberal quer mais Estado na imigração. A Iniciativa Liberal quer sobretudo o cumprimento das regras, não é? E efetivamente as regras que existiam ou foram eliminadas ou não foram verificadas, em boa parte porque o Estado em si também não tinha meios para isso, extinguiu o CEF, parece extinguir o CEF, não nos podemos esquecer disto. Estas perguntas são giras por parte do jornalista, obviamente a picar, não é? Cada um faz a sua parte, não é? Mas é giro porque, obviamente, tenta-se explorar aqui um contrassenso ideológico da Iniciativa Liberal. Mas é curioso e tem piada ver isso. Mas, em todo o caso, é muito giro porque esta pergunta é feita e não querendo entrar em ramos muito filosóficos, mas até o próprio Milton Friedman, que é dos maiores pensadores, daqueles que têm simpatia ideológica pelo projeto liberal ou libertário, se quiserem colocar assim, disse por várias vezes que havia poucas coisas pelas quais ele não conseguiu
ter, em termos da sua raiz de pensamento, a visão para privatizar as mesmas, em que viu que era mesmo necessário que o Estado intervisse. E a primeira delas todas, que ele mencionava sempre, era a questão da segurança e da defesa. Ele não tinha arranjado, na sua visão de raiz de pensamento liberal-libertária, uma forma de arranjar forma de privatizar a segurança e a defesa e, subsequentemente, a questão da imigração. E é curioso ver isso, porque é o que acontece. É muito complicado fazer isso, não é? Portanto, eu percebo a pergunta, obviamente, mas até na minha, isto, do ponto de vista analítico, eu agora vou dar a minha opinião, não é? Eu concordo com essa visão, ou seja, o mercado deve agir, mas há coisas em que o Estado tem que intervir, poucas, e a segurança e a defesa é uma delas. Aliás, eu estou sempre a dizer isto, há ministérios mais importantes do que os outros, eu sei que as pessoas ligam muito à questão da saúde e da educação e da cultura, eu não digo que sejam importantes. Agora, acima da saúde e da educação estarão sempre a segurança, a defesa e os negócios estrangeiros. Porque é a questão da segurança interna do país e a relação do país com o estrangeiro no mundo globalizado no século XXI é inevitável. Depois disso, vem a economia e as finanças. E depois, aí sim vem a saúde e a educação. Eu sei que é importantíssima a saúde e a educação, não me levem a mal. Agora, vocês conseguem viver num país com saúde e educação se não tiverem, em primeiro lugar, segurança, se o país estiver em guerra, e em segundo, se não tiverem dinheiro? Vão ter saúde e educação sem isso? Não é? Portanto, eu acho que aí o Estado tem que inevitavelmente intervir na questão da segurança e da defesa. E quem fala em segurança e defesa fala de fronteiras inevitavelmente e, portanto, por subsequência, de imigração. Só que uma nota mais ideológica que eu acho que é importante. O que é que gosta mais em Javier Milei? A cifra de 5 milhões de pobres que conseguiu atingir no primeiro ano de mandato, o negacionismo climático, certo, ou as publicações nas redes sociais em que diz que os países socialistas são maus porque têm muito sexo gay? Pronto, vamos então a Javier Milei. Eu não tenho ídolos, né? Eu olho para vários países e vejo as medidas que efetivamente me inspiram e com as quais concordo. Em Javier Milei há uma coisa que eu acho que é efetivamente positiva, é a reforma do Estado que está a ser feita. Reforma do Estado ao nível do corte de gastos, do corte de burocracia, da digitalização, da diminuição do número de cargos políticos, do número de funcionários públicos, e, portanto, áreas em que não existiam. Estas posições são um detalhe. Essas posições não são detalhe, mas eu não estou a dizer que o Javier Milei é o meu ídolo. Estou a dizer que há medidas com as quais concordo, como há medidas de, sei lá, vamos aos Estados Unidos, de Obama, com o qual eu concordo, como há medidas de Macron, com o qual... E isso aí, obviamente, que as pessoas olham para certos governos, concordam com umas medidas, não concordam com outras medidas. Já agora dizer uma coisa, em relação a esse número da pobreza. A pobreza tem estado a cair nos últimos meses para números que já não estavam há muitos anos. E por isso vale a pena, eu sei que a imprensa não costuma referir isto, peço desculpa agora, mas vale a pena referir isso. Porque o que aconteceu foi que naquele período inicial a pobreza subiu um pouco e depois tem estado sempre a cair. E por isso é verdade que já esteve em mais de 50%, e agora já caiu para 35%, se não estou em erro. E por isso esses dados, que infelizmente não têm passado em Portugal, também já agora convinha começar a referi-los. E já agora dizer uma coisa. Por exemplo, na habitação, onde o mercado de rendas congeladas que havia foi, lá está, descongelado, e o preço das rendas também tem caído a pique, eu também não vejo isso em Portugal. Na imprensa, onde Portugal tem um problema gravíssimo de habitação, e eu não vejo, por exemplo, a imprensa a passar esses resultados. Bem respondido. Bem respondido. E eu vou mais longe. Eu acho que é um perigo. Já agora aquela polémica da questão do sexo e não sei o quê, acho que isso foi verifiquem, por favor, mas eu acho que isso foi um meme que o Javier Milei fez retweet ou pôs no Instagram, já não me lembro, em que era uma foto em que na foto estava sociedade ideal para os progressistas. E havia lá essa questão do muito sexo, não sei o quê. Pronto, acho que era uma coisa assim do género. Nem sei se ele chegou a dizer isso, acho que só republicou um meme disso. Mas verifiquem, não vos quero estar a induzir em erro, então eu acho que tem a ver com isso. Em todo o caso, eu acho que é um perigo, para todos os efeitos, chamar o Javier Milei de extremista, ou caracterizá-lo, ou denegri-lo como sendo alguém de extrema-direita. Primeiro aspecto, não é, de todo. É alguém que parte de uma base filosófica liberal-libertária, ou seja, de descentralização do poder. E quando falamos em descentralização do poder, é claramente nos antípodas daquilo que é a extrema-direita. E conceba-se por extrema-direita a verdadeira. Portanto, ideologicamente falando, vamos ser factuais e específicos. Que não é o caso do Javier Milei. Aliás, muito pelo contrário. E até vos digo mais, até em termos de base de valores tradicionais ou valores sociais, o Javier Milei não é propriamente um conservador, per si, atenção. Ele ou melhor, não diria um conservador, mas ele não é propriamente um tradicionalista.
Não diria de todo. Ele não é um tradicionalista em termos da matriz social. Não diria de todo. Obviamente que se alinha mais com a perspectiva individualista de alguns partidos liberais conservadores ou conservadores da Europa e da realidade ocidental, mas eu não o iria categorizar como alguém talvez mais conservador, como é o caso de um Donald Trump ou até um Bolsonaro. Eu não os coloco do ponto de vista de matriz social na mesma linha. Talvez os coloque na mesma linha de serem disruptivos e figuras polémicas e etc. No chão mediático, talvez, na forma de comunicar, ok? Mas na matriz ideológica, eles têm algumas diferenças, nomeadamente na vertente social, em que o Javier Milei é tendencialmente mais liberal do que outras figuras conservadoras do mundo ocidental, como o Trump, o Bolsonaro, ou outras que quiserem enumerar. O Milei, nessa matriz social, é um pouco diferente. Quantos funcionários públicos é que Portugal precisava de eliminar para pormos isto nos eixos? Olha, para pôr nos eixos é uma grande questão, mas dou-lhe um número. Há 10 anos tínhamos menos de 100 mil funcionários públicos. E eu pergunto-lhe se hoje temos serviços melhores do que tínhamos há 10 anos. Tivemos em 10 anos um aumento de 15% do número de funcionários públicos. Eu pergunto aos portugueses se alguém vê um aumento de 15% na qualidade dos funcionários públicos. Não vê. Em boa parte, isso também teve a ver com o facto de o PS também ter mudado o regime das 40 para as 35 horas. Logo aí foram precisas mais pessoas para fazer exatamente o mesmo trabalho. E por isso, além disso, havia uma regra que o próprio PS tinha apoiado, que era 2 por 1. Que era por cada funcionário público que se reformasse e saísse, não é? Por cada 2, peço desculpa, que se reformassem e saíssem, entrava só 1 para substituir. Isso também foi totalmente incumprido. Por isso, nem as próprias regras que o PS no passado apoiou no papel, depois as cumpriu. Mas é capaz de... Tem um número na cabeça sobre quantos funcionários públicos era que era? Tem um número na cabeça, claro que há serviços que têm funcionários públicos a mais, há serviços que têm funcionários públicos a menos, há montes, imensas funções do Estado que deveriam ser digitalizadas. Nós, o que dissemos no último orçamento... Mas, por exemplo, faltam médicos, não é fácil encontrar pessoas que possam substituir os médicos na administração pública. O que nós fizemos no último orçamento foi falar dessa redução de 50 mil funcionários públicos. Mas eu sou muito claro, eu até acho, tendo em conta estes números de um aumento de 100 mil funcionários públicos que houve nos últimos 10 anos, provavelmente esse número é curto, digamos assim. Agora, obviamente que é preciso, o próprio Estado em si, que já agora vou-lhe dizer, nem sabe bem quantos funcionários públicos em que área que é que estão a fazer. Nós só podemos dizer quantos é que estão a mais quando soubemos efetivamente em cada departamento quantos é que há e o que é que estão a fazer. E hoje nem o próprio Estado sabe isso. E outra coisa, primeiro concordo a 100%, mas até diria mais, é preocupante porque o Estado português é o maior empregador do país. Ora, o Estado em si, por tendência, não produz nada. O Estado tem a função de redistribuir, e se nós estivermos mais preocupados constantemente em redistribuir e não em criar riqueza, vamos ter cada vez menos para redistribuir e cada vez menos foco a criar. E isso explica um pouco o porquê da estagnação económica em Portugal. Prosperar economicamente em termos empresariais aqui é particularmente complicado. E enquanto as pessoas, porque isto parte de um problema das pessoas, porque, atenção, os partidos políticos têm culpa, claramente que têm, mas é uma subsequência de culpa, porque quem os coloca lá é quem vota. Portanto, enquanto em Portugal nós continuarmos com o mindset de e tal, o Estado podia isto e o Estado podia aquilo, a principal função do Estado não é dar-nos coisas. A principal função do Estado é garantir os meus direitos de liberdade individual, que eles não são violados per si. Essa é a principal função do Estado. E o Estado só tem de intervir, isto num panorama filosófico e de garantias e liberdades. E depois, do ponto de vista económico, o Estado só tem de intervir quando a iniciativa privada efetivamente não tem capacidade para suprir as necessidades de uma determinada população ou de uma determinada comunidade numa região específica do país. Aí é que o Estado intervém, porque, vamos ser honestos, a iniciativa privada, geralmente, tendencialmente, e a história mostrou-nos isso, é o que impulsiona a atividade económica de um país. Porque se formos pegar nos exemplos onde o oposto aconteceu, os resultados também foram os opostos, não é? Muita fominha, pouca comida. Isto hiperbolizando e jocosamente falando. Mas, enfim, continuando. Como não sabe isso, como também nem sequer sabe quantas entidades da administração consultiva do Estado é que estão, é que há.
Há uma notícia a dizer que há mais 400, ninguém faz ideia quantas são. Por isso, isto não é a forma de gerir um país. Depois perguntam-nos, onde é que cortariam, ou quantas empresas é que estão a mais, etc. Nem o próprio Estado Para sabe. fecharmos este assunto de Milei, não teme que, de certa forma, aquilo que vimos, por exemplo, na Convenção da Iniciativa Liberal, porque já disse que não tem Milei como ídolo, mas na Convenção havia alguns conselheiros que pareciam que tinham, porque usavam camisolas inclusivamente. Não teme que isso contamine o partido e que o cole demasiado às posições de extrema-direita? Não, mas só o facto de nós já estarmos a dizer que é de extrema-direita, não é? Não é? Milei não é de extrema-direita? Claramente que não. Ela existe, a extrema-direita existe, atenção. Mas Milei não é. Não é, de todo. Sim, nós podemos catalogar as pessoas como quisermos, mas assim, efetivamente, a doutrina que está ali assente em termos de visão do Estado é uma visão liberal de redução do poder do Estado. A visão da extrema-direita é uma visão coletivista, é exatamente ao contrário. Se o Bernardo votasse na Argentina, votava em Milei? Obviamente. Isso não há qualquer dúvida. Quer dizer, a Argentina atravessou décadas de socialismo que deixaram mais de metade do país na pobreza. Eu nunca vi nenhuma televisão portuguesa a falar da Argentina com as pessoas todas na pobreza. Agora, de repente, lembraram-se da Argentina. Ontem até já vi uma notícia sobre incêndios na Argentina. Coisa que... Em Portugal. Coisa que eu nunca tinha visto. Mas já agora deixe-me só dizer isto. Temos que avançar. A extrema-direita é o coletivismo da outra ponta. É controlar o Estado para impor a sua visão de nação, a sua visão cultural. A visão liberal é exatamente o oposto. É a redução do Estado para as pessoas terem o seu projeto de liberdade. Por isso não tem nada a ver com... Deixa-me fazer-lhe uma última questão. Ele aqui fala de forma muito sucinta nisto, mas é isto. Mas é efetivamente isto. É efetivamente isto. Por isso é que eu estava a dizer que... vou dar aqui um exemplo que se calhar é mais fácil. O Donald Trump, por exemplo, embora eu não acho que o Trump seja de extrema-direita, atenção, extrema-direita é outra coisa, mais complicada, mais extremada, bem mais do que o Donald Trump, enfim. Mas vamos aqui a diferença entre um liberal libertário e um conservador da nova linha, se quiserem, com o Trump. Porque o Trump toda a vida não, mas em grande parte da sua vida até votou nos liberais dos Estados Unidos. O Trump até à década de 2010 era dos democratas. Não sei se sabiam disto, mas é um pormenor interessante. Estava na esquerda americana. Bom... O Javier Milei parte de uma base filosófica e económica particularmente diferente, de livre mercado, até da dolarização da economia argentina, por exemplo. O Donald Trump, por exemplo, aborda economicamente uma perspectiva mais diferente, mais estatizante. Obviamente que não ao nível daquilo que é a extrema-direita, coletivista, no sentido da repressão de liberdades e garantias, mas... O Donald Trump aborda uma postura um bocado mais protecionista do ponto de vista económico, enquanto que o Milei é completamente o oposto. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É que os políticos são todos, mesmo que estejam dentro daquilo que nós consideremos a direita, todos eles são muito diferentes. E é preciso compreender isto e não colocá-los todos na mesma caixa. Okay? Portanto, a extrema-direita pauta-se pela rejeição do processo democrático. Algo que o Milei não tem. O Milei, quanto muito, pode ser radical na forma... O Milei, quanto muito, pode colocar-se na questão da direita radical, porque quer mudar radicalmente a perspectiva económica, política e social da Argentina, mas dentro da conformidade democrática, dentro das leis democráticas, não é? A extrema-direita não. A extrema-direita quer mudar um determinado país, mas rejeita mudá-lo em democracia. Quer mudá-lo através, ora, da força da revolução, da força física, pancadaria, hard force, não é? Ou então por uma implementação de ditadura, com ou sem força, não é? Portanto, é a rejeição do processo democrático, algo que muitos dos políticos da nova direita populista, se quiserem colocar aqui, onde eu também incluo o Milei, porque ele é QB populista, se enquadram, ou seja, eles querem mudar muito, são radicais na mudança e às vezes na comunicação, mas aceitam e participam no jogo democrático. É uma coisa, é preciso diferenciar as coisas, que é para depois, quando a extrema-direita a sério aparecer, saber diferenciar as coisas. Eu acho que isso é importante. Então, porque na fundação da Iniciativa Liberal o partido tinha muitas bandeiras das chamadas causas fraturantes, certo. O casamento homossexual, a eutanásia, por exemplo, que votou favoravelmente. Não, votou favoravelmente e teve a sua proposta aprovada. Exatamente. Mas agora vimos Rui Rocha a dizer que as políticas identitárias estão condenadas ao fracasso e, no fundo, a declarar a morte do wokeismo. Certo. Estão a fazer um rebranding, que perceberam que, afinal, é à direita que a Iniciativa Liberal consegue conquistar mais clientes. Não tem nada a ver. Eu sei que isto é um bocadinho filosófico, vou tentar ser muito curto, não é? Mas o liberalismo é exatamente o respeito pela liberdade individual. A mim pouco me interessa o que é que uma pessoa faz no seu quarto, se é com uma pessoa do outro sexo ou não, com quem é que se quer casar, se... Milei, quem admitiu votar, tem muitas coisas a dizer sobre o que é que as pessoas fazem no quarto umas das outras. Mas isso é um contexto de outro país em que efetivamente havia a continuação de uma
a elite socialista que levou o país à pobreza ou uma mudança. Não tem nada a ver, nunca vamos concordar com tudo, nem eu concordo com tudo o que disse a semana passada. Liberalismo, liberdade individual. Efetivamente, tudo isso que está aí, nós continuamos a defender. Uma coisa que é diferente é fazer política identitária, política à base de grupos. Isso aí é o que a extrema-direita e a extrema-esquerda fazem. Nós não fazemos isso. Nós olhamos para as pessoas como indivíduos e respeitamos essa liberdade individual e por isso, claro, continuamos a ser a favor de tudo o que está aí, porque isso é liberdade individual. Agora, não nos vão ver a fazer politiquice de um lado para o outro, a usar as pessoas como grupo por os motivos eleitorais. Isso aí nunca nos vão ver a fazer. Esta parte final é muito importante, sabem? Porque eu confesso, eu tinha ficado desiludido com o Congresso da Iniciativa Liberal de há 2 anos, à volta disso, não é? Onde houve muita... Eu não quero colocar isto em linguagem popularucha, mas houve muita propaganda woke, propositada ou não, mas houve muita mediatização de discursos woke e de agenda woke, se quiserem assim. E agora há um rebranding, que aqui eu por acaso concordo com o jornalista, não é? Há uma espécie de rebranding, ao que eu diria que o Bernardo Blanco é a cabeça desse rebranding. E eu fico feliz com isso, porque quem já acompanha o canal sabe, eu reconheço-lhe muita competência há muitos anos, acho que ele é muito provavelmente o futuro líder da Iniciativa Liberal, e eu acho que a Iniciativa Liberal tem mais a ganhar, e os liberais em Portugal, a maior parte deles, digo eu, situam-se nessa vertente. Ou seja, há a identificação do indivíduo como a maior minoria de todas, o indivíduo, não há maior minoria do que o indivíduo, e portanto isso tem que ser protegido. Agora, políticas identitárias, da agregação de grupos para fazer propaganda de um lado ou do outro, isso já não é assim tão proveitoso, já não é desejável, digamos assim. E eu acho que partimos de um bom princípio ideológico se esta for a visão, ou seja, faz o que tu quiseres com a tua vida, isso é bom, mas sem propaganda ideológica de qualquer tipo, usurpada ou utilizada pelo Estado, sem dinâmicas doutrinárias, seja woke ou outra qualquer. Isto é bom, isto é bom, isto é bom. Parece-me uma boa visão da boa parte que o liberalismo tem para oferecer. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui, tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui, meus amigos, muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.